Presidente Lula sanciona a lei que libera a ozonioterapia no Brasil, mesmo após pedido de veto por entidades médicas. Ministro do STF, Alexandre de Moraes, autoriza o Ministério da Justiça a enviar imagens do 8 de janeiro à CPMI. E você vai ver também. Lei Maria da Penha completa 17 anos e marca um avanço no combate à violência contra a mulher no Brasil. Banco Central define nome da nova moeda digital do país, Drex. Nova tecnologia deve estar disponível a partir de 2024. Unicef alerta que mais de 75% das crianças no sul da Ásia enfrentam calor extremo. Missionário R.R. Soares mostra que não há limites e nem fronteiras para a mensagem de Deus. O show da fé está agora na África. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. O governo federal sancionou a polêmica lei que autoriza ozonioterapia no Brasil. A medida saiu na manhã de hoje no Diário Oficial da União e é contrária à orientação de entidades médicas. O presidente Lula sancionou a nova lei na íntegra, sem qualquer alteração no texto que foi aprovado no Congresso. A lei foi sancionada pelo Palácio do Planalto e assinada pelo presidente Lula e pelo ministro da Justiça, Flávio Dino. A ozonioterapia é um tratamento que aplica ozônio e oxigênio diretamente na pele ou no sangue do paciente. Pela lei, o tratamento fica autorizado como procedimento somente em caráter complementar, sendo realizada por profissionais de saúde com nível superior e inscrito no Conselho de Fiscalização com equipamento de produção de ozônio medicinal regularizado pela Anvisa. Além disso, o paciente deverá ser informado do caráter complementar do tratamento. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é responsável por avaliar a eficácia e a segurança dos tratamentos, divulgou uma nota técnica reforçando que não permite o uso dessa terapia para indicações médicas. A Anvisa autoriza o uso apenas em tratamentos odontológicos e para fins estéticos. A agência reforçou que não há equipamentos de produção de ozônio aprovados para uso em indicação médica no Brasil e que ainda não foram apresentadas evidências científicas que comprovem sua eficácia e segurança e que a utilização desses equipamentos para uso, além do que está previsto nos registros, constitui infração sanitária. O Conselho Federal de Medicina também se posicionou contra o uso indiscriminado da terapia com ozônio. O órgão ressaltou que o procedimento não possui reconhecimento científico para o tratamento de doenças. Na prática, a aprovação da lei não muda o uso da ozonioterapia no Brasil, que segue limitado aos tratamentos odontológicos e estéticos. A Procuradoria-Geral da República pediu hoje as primeiras condenações dos réus dos atos do 8 de janeiro ao Supremo Tribunal Federal. A Procuradoria-Geral da República defendeu nesse primeiro bloco a condenação de 40 réus por crimes como associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima. Se somadas, as penas podem chegar a 30 anos de prisão. O STF já abriu processos penais contra 1.290 acusados de participação nos atos de depredação de sedes dos 3 poderes em Brasília. As denúncias, divididas em 8 blocos, foram apresentadas desde abril. E o ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou hoje que o Ministério da Justiça compartilhe imagens das câmeras de segurança da sede
da pasta no dia 8 de janeiro com a CPMI, que apura os atos de invasão às sedes dos três poderes. Moraes autorizou o envio de imagens do circuito interno e externo do Palácio da Justiça. O magistrado também permitiu que o fornecimento das imagens seja feito diretamente pelo Ministério. A decisão atendeu a um pedido do ministro da Justiça, Flávio Dino. Em nota, o Ministério da Justiça disse que tomou conhecimento da decisão e que irá acionar a Polícia Federal para enviar as imagens e, quando isso acontecer, a imprensa será avisada. E o Banco Central definiu hoje o nome da primeira moeda digital oficial do país, Drex. Considerado o primo do Pix pelo órgão, a nomeação é uma abreviação da expressão digital RealX. A expectativa é que até o fim de 2024 a Drex esteja liberada para o público. A moeda digital vai poder ser trocada por papel moeda e vice-versa. E o acesso a ela será feito por meio de carteiras virtuais em bancos e outras instituições financeiras, de acordo com o Banco Central. A diferença para criptomoedas que funcionam como ações na Bolsa de Valores é que o Drex não vai ter variação no preço. O Banco Central espera que a nova moeda ajude a baratear custos de operações bancárias e aumentar a inclusão dos consumidores no novo mercado financeiro. E vamos então ao mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta segunda-feira, com investidores à espera da ata do último encontro do Comitê de Política Monetária, o Copom, e de novos dados de inflação no Brasil, na China e nos Estados Unidos. A moeda norte-americana subiu 0,41% e encerrou o dia cotada a R$ 4,89 na venda. O Banco Central do Brasil divulgou hoje que cerca de 7 bilhões e 200 milhões de reais ainda podem ser resgatados no sistema de valores a receber. O sistema é um serviço do Banco Central no qual é possível consultar se pessoas físicas, inclusive pessoas falecidas e empresas, têm algum dinheiro esquecido em banco, consórcio ou outra instituição. Do total que ainda está no sistema, 5 bilhões e 800 milhões de reais estão disponíveis para quase 37 milhões de CPFs e 1 bilhão e 400 milhões de reais para quase 3 milhões de CNPJs. Ainda de acordo com a instituição, cerca de 63% dos resgates devem ser de valores até R$ 10. Vale reforçar que o beneficiário com valores a receber em mais de uma faixa é contado mais de uma vez. E olha só, a Lei Maria da Penha completa hoje 17 anos de existência. A norma marca um avanço no combate à violência contra a mulher no Brasil. A repórter Maria Clara Leite traz mais informações. Sancionada em 2006, a Lei 11.340 tornou crime a violência familiar e doméstica contra a mulher. Foi a luta da cearense Maria da Penha, agredida pelo marido, que inspirou a criação da norma batizada com o nome da vítima. A lei estabeleceu medidas de proteção para as mulheres vítimas de violência e agravou as punições aos agressores. Vamos relembrar o que mudou ao longo desses 17 anos nesta entrevista. A Lei Maria da Penha foi um grande marco quando falamos na defesa da mulher vítima de violência, vulnerável num contexto doméstico e familiar. A gente sabe que essa vulnerabilidade, ela se acentua principalmente porque essas violências são agravadas nesta convivência com o agressor, sendo também aquele que a mulher nutre um verdadeiro amor, subjugada sentimentalmente. Então, neste contexto, a lei, ela cria mecanismos de defesa para a mulher, não só agravando crimes de violência contra a mulher, mas também prevendo medidas protetivas de urgência e de forma contínua, a lei tem sido implementada novas garantias para as mulheres vítimas de violência. Não só um marco, mas temos que encarar a lei Maria da Penha, de violência, que combate a violência contra a mulher, como um passo da sociedade para coibir e impedir a perpetuação desse grande mal que vivemos, que é a violência contra a mulher.
Bem, e mesmo com a Lei Maria da Penha, o Brasil bateu recorde de feminicídios em 2022, com uma mulher morta a cada 6 horas. Na comparação com o ano anterior, houve um aumento de 5% no número de vítimas em 2022, segundo dados do Monitor da Violência. E veja a seguir, o Unicef alerta que mais de 75% das crianças no sul da Ásia enfrentam calor extremo. E ainda, missionário R.R. Soares mostra que não há limites e nem fronteiras para a mensagem de Deus. O show da fé está agora na África. Nós voltamos em instantes, até já. Estamos de volta, 18 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta segunda-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. A Prefeitura do Rio proibiu o uso de celulares durante as aulas na rede municipal. A medida publicada em Diário Oficial nesta segunda-feira autoriza a utilização dos aparelhos apenas para fins pedagógicos, como a plataforma de educação Rio Educa, e com os consentimentos dos professores. Lembrando que alunos com deficiência que dependam do celular para suprir as necessidades ou que precisem dele para monitorar a saúde também poderão usar o equipamento. E uma pesquisa da Oxford Economic apontou que o Rio é a principal porta de entrada de turistas no Brasil. Os que se hospedam em lugares alugados via plataformas digitais movimentam toda a economia e um levantamento apontou que os hóspedes que usaram o Airbnb gastaram no ano passado 24 bilhões de reais no Brasil. O Rio de Janeiro é o destino mais procurado. Quase um quarto dos gastos dos hóspedes nessa plataforma em 2022 foram no estado equivalente a 6 bilhões, mais da metade só na capital. Bom, o Rio de Janeiro tem os seus espaços de turismo e aí a gente também fica de olho por aqui. Amanhã eu volto com mais notícias do Rio. Até lá. Anderson, muito obrigada pelas informações. Um ótimo início de semana para você. Obrigada, Anderson, e até amanhã. Morreu hoje, aos 83 anos, a atriz Aracy Balabanian. Aracy estava internada no Centro de Terapia Intensiva na Clínica São Vicente, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro. Ela lutava contra um câncer no pulmão desde outubro do ano passado. A sua estreia em televisão foi na TV Tupi nos anos 60. A veterana se tornou uma das maiores intérpretes em telenovelas e atuou poucas vezes no cinema e no teatro. O corpo da atriz será velado no Teatro Municipal do Rio amanhã, das 10 horas da manhã às 13 horas. Logo após a cerimônia aberta ao público, os amigos próximos e familiares de Aracy acompanharão a cremação no cemitério do Caju. E falando agora sobre o clima no mundo, na China, pelo menos 14 pessoas morreram em enchentes durante o fim de semana. As províncias de Pequim e Hebei, no norte do país, ainda enfrentam as consequências do tufão Doksuri, que passou por lá há 2 semanas. No Japão, a tempestade Kanun deixou uma morte e dezenas de feridos em Okinawa. As fortes chuvas provocaram queda de árvores em várias áreas da cidade. A previsão é que tempestades sigam para a Coreia do Sul até quinta-feira e, por isso, o governo sul-coreano cancelou um evento no sul do país. Cerca de 36 mil participantes e milhares de adolescentes serão retirados em ônibus para áreas fora do trajeto da tempestade. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, fez um alerta sobre mais um impacto do aquecimento global. Cerca de 460 milhões de crianças no sul da Ásia enfrentam temperaturas perigosamente elevadas, o maior nível no mundo. A Unicef destaca que os dados mostram claramente que as vidas e o bem-estar de milhões de crianças no sul da Ásia estão cada vez mais ameaçados por ondas de calor e temperaturas elevadas. As Nações Unidas alertam que as crianças no Afeganistão, Bangladesh, Índia, Maldivas e Paquistão
correm um risco extremamente alto de sofrer os impactos das mudanças climáticas. Esta área do planeta vivencia atualmente 83 ou mais dias em um ano acima dos 35 graus Celsius. Especialistas dizem que as crianças não conseguem se adaptar tão rapidamente às mudanças de temperatura e não são capazes de eliminar o excesso de calor de seus corpos. Com o calor extremo intensificado pelo aquecimento global, julho foi o mês mais quente registrado no planeta, o que afetou dezenas de milhões de pessoas em países da Europa, Ásia e América do Norte. E de volta ao Brasil, chegou a hora de falar de futebol. E quem tem as informações sobre a rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro é o Leonardo Félix. Boa noite, Léo. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Maria Alice e Juliana. Boa noite a todos que nos assistem aqui no Jornal das 18h30. Para ser campeão de uma competição longa e difícil como o Brasileirão, é preciso ter qualidade, elenco, regularidade e consistência. Mas um fator que também é importante para garantir a taça é a sorte. E o Botafogo, em 2023, tem competência de sobra e tudo conspira a favor do Glorioso. Mesmo com a queda no rendimento, a equipe continua pontuando e seus adversários diretos não conseguem se aproximar. Neste domingo foi dominado pelo Cruzeiro no Mineirão, mas o goleiro Lucas Perry mais uma vez fechou o gol alvinegro e garantiu mais um ponto com o 0-0. Agora tem 44 na classificação, 13 à frente do segundo colocado, o Flamengo. A nota triste da partida foi a lesão no joelho do artilheiro do campeonato, Tiquinho Soares. Ele pode ficar até 9 jogos fora dos campos, o que pode prejudicar a campanha do Botafogo. Vamos conferir. Já o vice-colocado foi humilhado na Arena Pantanal. O Cuiabá segue em ascensão e chegou ao 8º lugar com 28 pontos. O Dourado venceu com facilidade o rubro-negro carioca por 3-0. Há uma semana do Dia dos Pais, o pai do Flamengo, Daverson, sempre ele, marcou mais uma vez contra o rival preferido. O Fluminense se deu bem e venceu o Palmeiras por 2-1 e chegou ao 3º lugar com os mesmos 31 pontos do Flamengo. O Verdão estacionou nos 31 pontos e está em 4º. Quem também subiu na tabela foi o Red Bull Bragantino, que venceu fora de casa o Curitiba por 1-0 e está em 5º. Outro time com 31 pontos é o Grêmio, que perdeu para o Vasco em São Januário por 1-0 e caiu para a 6ª colocação. E o São Paulo, que apresentou para a torcida os reforços Rames Rodrigues e Lucas Moura, perdeu no Morumbi lotado para o Atlético Mineiro por 2-0. O tricolor despencou para o 9º lugar da tabela. É isso aí. Eu fico por aqui. Boa noite a todos. É com vocês, Juliana e Maria Alice. Léo, muito obrigada. Uma ótima noite para você. Obrigada, Léo, pelas informações. E o missionário R.R. Soares, mais uma vez, mostra que para a mensagem de Deus não há limites e nem fronteiras. O Show da Fé agora atinge o 3º continente mais populoso do mundo, a África, de ponta a ponta. É isso mesmo, Ju. Desde o dia 1º de agosto, esses povos tão carentes agora estão sendo alimentados pela palavra de Deus. O Ministério da Igreja Internacional da Graça de Deus, iniciado em 2010 na Cidade do Cabo, África do Sul, agora cresce em largas proporções e chega aos 4 cantos do 3º continente mais populoso do mundo, com o Show da Fé. De norte a sul, de leste a oeste, 62 nações. 1.210.000.000 ou 1.430.000.000. Tem 2 estatísticas que falam que a população da África, numa rede de televisão, em inglês não vão pregar. E essa pregação já começou. Dia 1º de agosto de 2023. A data que ficará marcada para sempre na história do continente africano. The Faith Show, Show da Fé em inglês, agora chega a todos os países da África, sob o comando do missionário R.R. Soares. Let's all give Jesus a wonderful round of applause. O pastor Rodrigo Santos, líder da Igreja Internacional da Graça de Deus naquele continente, é quem chama a programação. Sit down and enjoy the message. Let us together watch The Faith Show. Nós estreamos em 2 canais
de televisão cristã aqui na África, famosos, podemos dizer um dos mais importantes, que é a TBN, e o outro, Ieto TV. Esse Ieto TV, esse canal, nós alcançamos toda a África, todo o continente africano. Até os lugares mais remotos. Basta ter um celular com dados de internet. Na floresta, na montanha, Deus estará alcançando essas pessoas. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Ótima noite para você. Obrigada pela sua companhia. Uma boa noite para você e até amanhã.